Vamos. Bom dia, meus alunos. Tudo bem? Bem, então vamos nós agora, dar continuidade ao nosso ensino nessa modalidade de videoaulas e conto com a participação de vocês. Então, para iniciar, vamos aí pegar o nosso material, o nosso livro de matemática, abrir lá na página 46, pois nós vamos entrar no capítulo 1 da unidade 2, certo? Pois a última aula que nós tivemos em sala, nós finalizamos lá com as expressões com potências, com números negativos, que nós vimos na última aula. E foi a última atividade que ficou para casa que nós finalizamos aquele capítulo. Agora, então, nós vamos para o capítulo 2, a unidade 2, perdão, Vamos para a unidade 2, capítulo 1, onde nós temos aí o conjunto dos números racionais, certo? Então, vamos lá, todos comigo. Nós temos aí no livro de vocês, no material de vocês, uma introdução com um exemplo, que eu vou estar aí acompanhando com vocês. A cantina do colégio alterou os preços de alguns produtos. Veja no quadro a seguir os preços antigos, os novos preços desses produtos e a variação positiva ou negativa desses preços. Os valores são expressos em reais. Então, nós temos aí uma tabela, certo? Onde eu tenho aí o produto, o preço antigo daquele produto e o preço novo e a variação, se teve acréscimo ou não, certo? Então, nós temos aí o primeiro produto, salgado. O preço antigo do salgado era R$3, passou a custar R$3,50, teve uma variação, um aumento, positivo aí de 50 centavos. Refrigerante de 300 ml, nós temos aí o preço antigo, R$3,50, passou a valer no preço novo aí na tabela, R$3,20, com uma variação de menos 30 centavos. Isso significa, que o preço atual, ele é o quê? Inferior ao meu preço antigo, ao valor antigo do produto. O refrigerante de 500 ml, o preço antigo era de R$5, o novo preço passou a ser R$4,50, com uma variação negativa de 50 centavos. Suco de 350 ml, o preço antigo R$4, o preço novo nós temos aí R$4,20, uma variação positiva de 20 centavos. Salada de frutas, preço antigo R$6,50, novo preço passou para R$6,80, com uma variação positiva aí de 30 centavos. Observe que nós estamos trabalhando aí, com valores expressos em reais, com números decimais, positivos e negativos. Antes nós estávamos vendo o conjunto dos números aí inteiros, aonde o número ele era um valor inteiro, ele não tinha vírgula, ele não era decimal. Agora a gente vai estar trabalhando com números fracionários, decimais, dízimas, tá bom? Então vamos lá. O conceito de número negativo, visto na unidade anterior, vale também para os números decimais, como é o caso das variações dos preços dos refrigerantes. Neste capítulo, vamos iniciar o estudo do conjunto dos números racionais. Os elementos desse conjunto são os números inteiros que você já estudou e alguns tipos de números fracionários ou decimais positivos ou negativos. Então, temos aí revendo o significado das frações positivas. Em seus estudos anteriores, você deve ter explorado frações. Vamos analisar alguns significados das frações positivas com numerador e denominador naturais. Isso quer dizer o quê? Sem número negativo. Então, aí eu tenho aí como, para a gente ver aqui como tópico, eu tenho a fração como um inteiro dividido em partes o quê? Iguais, onde eu tenho o meu todo, que foi dividido em 3 partes. Cada parte dessa representa o quê? Um
terço. Se eu quiser descobrir quanto que vale esses dois, isso daqui é a mesma coisa de 1/3 mais 1/3. Relembrando, né? Adição e subtração com frações de denominadores iguais, a gente faz o quê? A gente conserva o denominador e faz a operação que se pede no numerador. No nosso caso ali é uma soma. Então eu vou conservar, eu vou manter o meu denominador e vou somar os meus numeradores. 1 mais 1, 2. Então eu tenho aqui 2/3 que representa essas duas partes aqui, certo? Então aí nós temos aí um exemplo que foi passado. Podemos utilizar frações para representar a divisão de um todo, que é um inteiro, em partes iguais. Como exemplo, imagine que um serralheiro, dividiu uma prancha de madeira em 3 partes iguais e utilizou 2 dessas partes para fabricar o tampo de uma mesa conforme a figura, que é essa figura que eu representei ali. Cada uma das 3 partes corresponde a 1/3, como eu acabei de dizer, que foi dividido em 3 partes iguais. Cada parte representa 1/3. A parte utilizada para fabricar o tampo corresponde a 2/3 da prancha, que eu peguei essa parte com essa parte. 1/3 mais 1/3, 2/3. Temos também aí, na página 47, fração como resultado de uma divisão. As frações também são utilizadas para representar o resultado de uma divisão. A situação a seguir exemplifica essa utilização. Acompanhe. Dona Marta comprou 12 maçãs para fazer 3 bolos, todos com a mesma quantidade de maçãs, como mostra na figura. O número de maçãs que será utilizado para fazer cada bolo pode ser representado ou na forma de divisão ou na forma de fração. Ela vai fazer quantos bolos? Aqui, ela vai fazer? Ela vai fazer quantas maçãs? Ela tem 12 maçãs para poder fazer quantos bolos? 3 bolos. Então aqui eu tenho 12 dividido por 3. Eu vou ter 4, tanto na forma de divisão como na forma de fração. 12 dividido por 3, 4. Esse 4 significa a quantidade de que eu vou estar gastando em cada bolo? Maçãs, certo? Tem uma outra situação logo abaixo. O senhor Francisco queria repartir 3 terrenos vizinhos, regulares e com as mesmas dimensões, entre seus 4 filhos, Ana, Bianca, Camilo e Davi. A figura mostra como ele fez a divisão. Dividiu cada terreno em 4 partes iguais e cada filho ficou com uma 4ª parte de cada terreno. A parte que coube a cada filho pode ser indicada pela divisão de 3 dividido por 4, onde aí cada filho ficou com 3/4 de terreno. Eu nem cheguei aqui a colocar esse exemplo, mas tem esse outro exemplo aí, essa outra situação para ser analisada, aonde foi representado tanto na forma de divisão quanto na forma de fração. Temos agora a fração como comparação ou razão. Vamos ver aí o exemplo. Podemos utilizar uma fração como comparar 2 quantidades. Nesse caso, dizemos que a fração é a razão entre essas 2 quantidades. Acompanhe um exemplo. No pátio de uma concessionária, há um total de 8 veículos, sendo 3 azuis e 5 verdes. Podemos dizer que a razão entre o número dos carros azuis e os carros verdes
estar representando pela fração aqui, ó, pela razão 3/5. Aonde o 3 aqui vai corresponder para mim os carros azuis e aqui os carros verdes. E o total, se eu for somar, daria aí o total de veículos que existe na concessionária. Nós temos aí outra situação. Se ao invés aí, se nós tivéssemos 6 carros azuis e 10 verdes, como que seria? Teria como fração para representar aí a minha razão 6 por 10, que simplificando, lembrando que simplificar, eu tenho que simplificar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, que nesse caso aqui nós vamos estar simplificando por quanto? Por 2, então eu tenho 6 dividido por 2, 3, 5 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Temos aí também a outra situação, se houvesse 30 carros azuis e 50 carros verdes, qual seria aí a razão, qual fração que a gente já está representando? Essa razão, 30 dividido por 50, aonde a gente pode estar aí simplificando por 10, eu vou ter 30 dividido por 10, 3, 50 dividido por 10, 5, tendo aí a minha razão 3/5. Temos também aí um outro exemplo. Dentro de uma sacola, há 7 fichas, numeradas de 1 a 7, conforme a figura. Num sorteio, uma dessas fichas será retirada da sacola ao acaso. Vamos lá na página seguinte, 48. Como as fichas contêm 4 números ímpares, quem vencer eles aí, que a gente tem, eu coloquei as 7 fichas, os números dessas fichas, que variam de quê? De 1 a 7, temos aí os números ímpares, eu tenho 4, quem são eles? 1, 3, 5 e 7, que representa esse total de fichas, e pares eu tenho 2, 4 e 6, que também corresponde aqui a essas 7 fichas. Para fazer a minha razão aqui, como que eu vou fazer? No caso aqui dos números ímpares, eu tenho quem aqui? Eu tenho quantos algarismos? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso aqui, como é que vai ficar a minha razão nesse caso? Eu vou ter o que aqui? 4, não é isso? 4, vamos lá, 4 sétimos, eu tenho 4 fichas ímpares, para o total de fichas que são quanto? 7. E pares eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 3 fichas para um total de 7. Essa também vem ser aqui representado para a razão. Nós temos aí agora fração como parte de uma quantidade. Podemos utilizar frações para representar parte de uma quantidade. Veja, numa festa de aniversário, uma bandeja continha 21 brigadeiros. Os convidados comeram 2/3 deles. Vamos calcular quantos doces dessa bandeja foram consumidos. Considere o total de brigadeiros como 3/3. Bem, 3/3, como eu coloquei aqui, é o meu total de brigadeiros que tinha na bandeja, que eram quantos? 21. 3/3, se eu for dividir 3 por 3, corresponde a 1. Um quê? Um inteiro, né? Então, a minha bandeja toda, a minha bandeja inteira, ela tinha quantos brigadeiros? Ela tinha 21 brigadeiros. E aqui ele está querendo saber a fração que vai corresponder aos brigadeiros, como eu coloquei ali. Ele quer saber quantos foram consumidos, não é isso? E os convidados comeram quantos? 2/3. Bem, se o meu todo
brigadeiros, se eu for pegar o meu todo e dividir por 3, porque foram divididos em 3 partes, eu vou achar aqui 7 brigadeiros, que vai corresponder a o quê? 1/3. Certo? Então, eu vou ter aqui 21 dividido por 3, eu vou ter 7 brigadeiros. E para achar 2/3, como que eu vou fazer para achar 2/3? Bem, se 1/3 é igual a 21, que é o meu todo, dividido por 3, que eu achei como resposta 7 brigadeiros, e eu quero descobrir 2/3, então, o que eu vou ter aqui? 2/3 é a mesma coisa de quê? De 2 vezes quem? 7. Porque 7 representa 1/3 para mim. 1/3 mais 1/3, 2/3. 7 mais 7, 14, ou como eu fiz aqui, 2 vezes 7 vai me dar um total de 14 brigadeiros consumidos. Certo? Tchauzinho, até a nossa próxima videoaula.